Olá a todos, meu nome é Maurício Bernardes, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e passei um trabalho para os meus alunos da disciplina de Gestão e Desenvolvimento de Projetos do curso de Design da URGS. O desafio que eu passei para eles foi entender como eles poderiam utilizar o Workflux como uma ferramenta de workflow em paralelo com o MS Project através da aplicação direta em um projeto de um jogo de tabuleiro que eles devem executar durante o semestre. Pois bem, inicialmente a ideia desse vídeo é apresentar uma ideia inicial para servir de base para a utilização do sistema, de forma que eles entendam como nós podemos trabalhar com o sistema de workflux ou de workflow. E nesse caso, não para por aí. A ideia é que eles venham propor novas alternativas de utilização do sistema. Antes de você utilizar o sistema, é interessante que você limpe o cache do seu browser. Você pode limpar isso limpando os dados de navegação no Internet Explorer ou no Google Chrome. Se você está usando o Mac, uma forma rápida de você limpar esse cache, se você tiver algum programa específico, eu uso o Mac Keeper, nesse caso, para limpar o cache. Então, caso você não consiga visualizar o que eu estou apresentando agora. Como é que você tem acesso a essa página? Pelo o site labs.fluxo.art.br/WRKFLUX, Workflux. Quando você entrar, é interessante que você faça um sign-up, nesse caso. O interessante aqui é que você coloque seu nome, o seu sobrenome, o e-mail, o password, para você ter o acesso ao sistema. Ou se você já tem, você pode clicar no sign-in, colocar o teu e-mail, o teu password. Aqui você pode enxergar alguns jogos, né, que já foram criados, nesse caso, alguns elementos, alguns jogos já foram jogos ou projetos que já foram criados. Tem dois meus tentando analisar a utilização do próprio sistema do Workflows, tá? Nesse caso eu vou criar um projeto novo, mas para isso eu vou me logar no Workflux. Então eu vou usar o e-mail que eu tenho cadastrado com a minha senha também que foi cadastrado, vou entrar no sistema. Então você percebe aí que ele entrou. Então, hello Maurício. E nesse caso agora eu posso ver aqueles que eu criei, né? Usar, editar, deletar. E eu posso ver o que os outros já fizeram também, tá? Então nesse caso eu vou adicionar um novo workflow. Nesse caso vai ser um novo jogo de tabuleiro. Esse vai ser o título do projeto, tá? Então, o que vocês precisam saber é que você que diz como é que será esse sistema de workflow. Então, você percebe que eu tenho diversas áreas. Aqui em cima tem o novo jogo tabuleiro no Build Mode. O que é esse Build Mode? É um módulo onde eu vou construir as várias etapas do meu fluxo de trabalho. Que essas etapas elas podem ser atividades, no meu entender, obviamente, mas podem ser também departamentos, funções ou pessoas. Por exemplo, imagine que eu vou solicitar um afastamento no país, aqui dentro da minha universidade, para participar de um congresso. Então, eu vou abrir toda a documentação, abrir um processo, quer dizer, dar o início ao processo. E esse processo ele vai caminhar, ele vai ser enviado para outros departamentos para análise, até que efetivamente eu tenha autorização para sair de Porto Alegre para participar do congresso. Então, tendo um workflow, eu consigo enxergar exatamente, possivelmente, com quais são as pessoas, ou qual departamento está com o meu processo, a minha solicitação, em que momento eles estão, se esse processo vai retornar para alguém ou não. E eu tenho amplas condições de visualizar todo esse fluxo de trabalho. Tá?
Então, isso eu vou desenvolver no Build Mode. Tá? Aqui você tem a forma de utilização do fluxo, então quando você constrói e quando você usa o fluxo em si. Tá? Nessa área esquerda você tem os flags, que são definições de como é que vai estar o teu processo de análise. Por exemplo, eu posso definir que quando eu designo um determinado documento para uma determinada pessoa ou departamento, isso pode ir na cor branca. Quando esse departamento ele já está prestes para enviar, o departamento está muito próximo para enviar, ele pode passar isso para uma cor verde. Aqui não tem a cor verde, você pode adicionar essa cor verde. Você pode adicionar um yellow, você pode adicionar um purple. Eu vou definir que eu não vou trabalhar com yellow ou purple, eu só vou trabalhar com white quando o documento é designado. O blue quando, na verdade, ele é finalizado, está tudo pronto. Eu não preciso fazer nenhum tipo de análise ou revisão no documento em si. Red é quando o departamento de função ou pessoa que está de posse do documento em si, ele encontra algum problema, né? E aí ele diz que, olha, tem um ponto complicado, ponto crítico nesse documento que precisa ser analisado, ou eu não estou conseguindo cumprir uma meta de tempo ou de custo, preciso de um auxílio de mais membros da equipe. E o green eu já falei quando estiver próximo à entrega em si. Bom, isso vocês podem entender um pouquinho mais a utilização dele quando entrar no modo de utilização. Então, eu vou imaginar aqui as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, tá? Então, então, nesse sentido, quais são as pessoas que vão trabalhar nesse projeto? Nesse início, para trabalhar dessa forma, quer dizer, não é a única forma, eu estou imaginando que no workflow eu vou trabalhar com a equipe, tá? Nesse caso, eu terei a Andrea trabalhando comigo, eu vou dar um apelido para ela. Eu poderia colocar Andrea, mas está vendo que só tem 5 caracteres, então eu vou colocar apenas Andy de Andrea. O símbolo dela vai ser retângulo, claro que poderia ter vários símbolos para ela, mas como vai ser um membro da equipe que não tem função de gerência, mas sim de execução, eu vou colocar o símbolo dela como um retângulo. Bom, ela vai se conectar, ela pode ter uma conexão com a dona Camila. Aí, nesse caso, eu vou colocar um apelido para Mila, para a dona Camila. E pode ser também que tenha uma conexão de ida e vinda aqui de uma das duas, tá? Posso também ter a dona Bianca, nesse caso. Então eu posso colocar a Bianca, e nesse caso, Bia. A Bianca também pode ter esse tipo de conexão de volta com a Mila, mas também pode ter com a Andrea, e a Andrea pode ter com a Bia. Né? Eu posso também ter uma conexão com, por exemplo, o Felipe, nesse momento, né? Felipe, e aí eu coloco, tá aqui seu Felipe, seria o Lip. E o Lip também pode ter conexão com ida e vinda com o André, assim como ele pode ter com a Mila, tá? A ida e vinda com a Mila, ou ele pode ter também com, nesse caso, tá aqui, com a Bia, ida e vinda, então, com a Bia, tá? Cliquei fora, se é aquela caixinha de texto. E eu posso ter também uma pessoa que eu posso designar como coordenador, como gerente de projeto, que pode ser o Leônidas, por exemplo. Leônidas. Então aqui eu vou colocar o apelido dele Léo. Né? Poderia chamar o GP, que é o gestor de projetos. Né? Então tá ali o GP. E ele também tem contato com todos, né? Através de suas designações de trabalho. Ele tem com a Bia tem com ele tem com a Mila também tem contato com ele, né? Com a André, e assim respectivamente. Então ele tem contato com todos, assim com todos tem contatos com todos também. Eu tenho aqui também diretamente dele, que ele é a última análise nesse caso, ele faz a última análise desses documentos. Eu tenho, por exemplo, documentos entregues. Documentos entregues, vamos chamar de D
documente. Documentos entregues, só para a gente ter uma noção. Bom, agora, terminou isso aqui, obrigatoriamente você tem que salvar. Então você agora tem o seu workflow salvo para você poder utilizá-lo. Tá? Então, quando você clica na utilização, o que você vai enxergar aqui agora todo o seu workflow, como é que essa documentação pode passar, uma constante fluxo de informação. Estou tentando imaginar bem um processo de design onde várias pessoas se comunicam entre si, não há necessariamente uma conexão unicamente unilateral, como foi o exemplo do processo de afastamento do país que eu passei alguns minutos atrás. Então vamos imaginar aqui que a Andrea, ela é responsável, então quando clico naquele sinal de mais baixo, ele vai abrir para eu sistema dos flags que estavam no modo de construção, no build mode. Então agora eu vou designar, imagina que é o gestor de projetos designando essa tarefa então para André. Então André, e aí tem uma coisa interessante. Acho que a equipe ela pode tanto criar um e-mail padrão com a senha que todos vão ter acesso e cada um pode gerenciar seu próprio documento. E aí fica mais flexível de você fazer esse controle, ou o que você pode fazer é deixar apenas, para efeito de segurança, apenas o gestor ter esse e-mail e ele vai perguntando, ou as pessoas vão informando para ele e ele vai atualizando o workflow. Os outros vão conseguir enxergar como é que está o workflow, onde é que está um determinado documento, mas tudo acaba centralizado nele. Então, a Andrea, vamos dizer que as peças gráficas estão com ela. Tá? Então, aqui eu vou dizer desenvolvimento das peças gráficas. Então, eu vou mandar, cliquei ali no branquinho, aqui foi o desenvolvimento das peças gráficas. Vamos imaginar que eu vou passar para a Camila a preparação, exatamente, deixa eu procurar aqui a Camila. Então, na preparação aqui na Camila, o que eu vou ter aqui é elaboração, poderia ter o orçamento do, então aqui eu tenho preparação e revisão do orçamento do projeto. Então, vamos clicar lá no branquinho, mandar isso aqui para a Camila. Eu poderia ter, por exemplo, para a Bia, eu poderia ter a embalagem. Então, deixa eu procurar aqui a dona Bianca. Então, vou botar o desenvolvimento da embalagem. Está indo para lá. Eu tenho também, além da apenas um exemplo, eu posso ter colocado também o Felipe como o cronograma em MS Project, ele é o responsável por isso. Então deixa eu só procurar aqui o seu Felipe. Ele tem que desenvolver e controlar o cronograma em MS Project. Então deixa eu colocar o pouquinho, etc. Então eu tenho o Felipe trabalhando com ele está com o cronograma, a Andrea está com as peças gráficas, a Bia está com a embalagem, a Camila está com o orçamento em si. Aí eu me deparei o seguinte, eu disse, mas o gestor do projeto está com a mesma representação dos membros do grupo, então será que não poderia transformar ele aqui em outro símbolo para dizer que ali é um momento de decisão, ele que vai tomar algumas decisões relativas a aprovações ou outros assuntos. Então eu posso, obviamente, clicar em editar, tá? Então eu volto para o Build Mode, tá? Então ele está construindo o que eu fiz, eu vou clicar lá nele e vou dizer que eu quero que ali seja um pentágono, tá? Então vou salvar isso, ele está salvando, depois eu volto para o modo de utilização tranquilamente. Então você vê a volta que eu já estava fazendo. E aqui eu vou imaginar que a gente tem
não é necessário que ele só tenha cada componente desse pode ter vários documentos que eles estão estudando, estão trabalhando, né? Então, eu vou colocar aqui para o gestor de projeto, né, que seria, nesse caso, o Leônidas, eu vou colocar aqui o manual do jogo, tá? O manual do jogo. Então, ele está elaborar o manual do jogo, tá? Então, elaborar o manual do jogo. Então, eu vou colocar também planilha de controle de horas, que a gente precisa disso para fazer estimativas melhores de tempo e de custos. Planilha de controle de horas. Então, eu vou colocar aqui o seu Leônidas. Então, é preenchimento da planilha de controle de horas. Então, tá aqui também o outro. É claro que a gente pode retirar apagar desses documentos. Por exemplo, imagine que existe um determinado documento que é uma ficha de avaliação do jogo, tá? Ficha de avaliação do jogo que eu vou passar lá para a Andrea, tá? E aí, preparação da ficha de avaliação, avaliação do jogo, tá aqui. Eu passei para a Andrea e aí eu decidi que a ficha de avaliação do jogo não vai ser feita pela equipe, mas eu vou buscar uma ficha de avaliação própria e eles não vão precisar preparar isso. Então eu vou tirar. Você percebe que quando eu pressiono o botão esquerdo, mantenho pressionado, agora eu posso arrastar isso para o botão que antes era mais, agora é um xizinho. Ele pergunta se eu quero remover, né, ou deletar a ficha de avaliação do jogo. Eu vou falar sim. Então, eu tenho meu workflow. Vou imaginar que a Camila, no seu orçamento, ela vai passar todo esse orçamento para o Leônidas. Então, mas ela está muito próxima, se eu der 2 cliques rápidos, aqui ela está muito próxima para terminar o orçamento. Então, ela sinalizou já no workflow, né? Ela já disse para o Leônidas que em 48 horas, por exemplo, ela vai entregar esse orçamento para ele. Então, ele está muito próximo de ser liberado, né? Então, eu tenho uma indicação e todos conseguem chegar que ela está próxima ao término do seu trabalho. Por outro lado, a Andrea, por 2 cliques rápidos, ela sinalizou que está com um probleminha nas peças gráficas, tá? Então, o que é que acontece? Nesse caso, eu vou admitir que a Bia, posso colocar uma atividade para... Posso colocar peças gráficas também. Peças gráficas. E aí a descrição seriam peças gráficas complementares, possivelmente. Pode ser para Bianca. Com isso, com seus redes vários dias, a dona André conseguiu liberar a parte dela, quer dizer, houve uma divisão das atividades, né? E a dona Bia, que estava trabalhando com as peças gráficas, que também acabou indo para vermelho, ela foi até um pouco prejudicada, porque como ela teve 2 atividades, ou um excesso de atividades, por assim dizer, não necessariamente que uma ou 2, apenas isso aqui é um exemplo, ela repassa nos próximos dias ou próximas semanas de trabalho as peças gráficas para a dona Andréa, né? E aí a dona Andréa tem que lidar com a situação ainda de terminar isso, tá? E aí com o transcorrer do tempo, vamos imaginar que ela consegue retornar à posição normal. Caso ela ainda esteja um pouco afastada do seu desenvolvimento, ainda está dentro do prazo, ela pode tornar a sua entrega ainda branca sem problema nenhum. Tá? O gestor de projeto ele pode muito bem, ao terminar, por exemplo, ele pode ao longo do ano,
Ele pode pedir uma ajuda para alguém para uma revisão desse manual. Então ele está levando lá esse manual para o seu Felipe. Felipe ele vai analisar o manual, ele acha interessante, né? Pode passar esse manual para a dona. Ele sempre está percebendo que ele fica azul, né, quando ele está indo para um outro. Tá? Mas existe também o histórico. Então o manual, e agora ele está com a Bianca, ele pode passar para a Mila, para a André, etc. E aí chega um determinado ponto que ele está pronto, não tem mais o que se analisar, eu vou levar ele como documentos entregues. E aí está feito o meu workflow. O mais interessante disso tudo é que você tem uma ampla visualização do que realmente está sendo feito, quem está com determinado documento, em que situação ela está. Você pode explicitar isso de uma forma bem gráfica e bem visível. Né? Não estou recomendando que os alunos da minha disciplina venham a fazer isso dessa forma, mas isso é apenas o começo. Estou realmente interessado em saber quais são as outras proposições de utilização, se são essas incrementadas com novos símbolos ou com outros símbolos, quais são as outras cores, o que vai significar o retângulo para eles, o que é que, se eles vão fazer uma lógica mais linear, se eles vão fazer uma lógica mais cruzada como essa que eu coloquei aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para mostrar a usabilidade do sistema Workflux para o desenvolvimento de projetos e a gestão de projetos também.